Já imaginou uma galeria com 61 titãs carnívoros, cada um capaz de dominar ecossistemas inteiros? Hoje mergulhamos na lista mais ambiciosa já feita: 61 megaterópodes, predadores colossais que viveram em todos os continentes, de Montana a Marrocos, do Jurássico ao Cretáceo. Nesse vídeo você verá muitos grandes terópodes conhecidos e desconhecidos, que talvez você nunca tenha ouvido falar, como fósseis fragmentados que, comparados com outros mais completos, vemos que pode ter vindo de algo muito grande. Acredito que vocês vão se surpreender nessa jornada. Sabemos que o T-Rex está ficando cada vez maior e mais pesado, com base em novas descobertas. O que vocês acham que vão encontrar mais à frente? Vocês ainda acham que giganotossauros ou espinossauros estão ocupando o segundo ou terceiro lugar ou até o quarto lugar? É isso que vamos ver nesse vídeo. Vamos começar. Daspletosaurus sp, descrito como CMCVP 15.826. Esse fóssil foi encontrado em Montana, algo em torno de 11 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e cerca de 4,16 a 5 toneladas. A MNH 7755, esse indivíduo se trata de um tiranossaurídeo. Com base no seu material fóssil, estima-se que tivesse 10,7 metros de comprimento, 3 metros de altura e um peso de 5 toneladas. Susiasaurus rex é um nome informal para o primeiro fóssil de dinossauro encontrado no estado de Washington. Esse terópode tiranossaurídeo indeterminado, um terópode aparentado ao T-Rex, sendo descrito como o WBM 95770, possui um tamanho de 10,7 a 11 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesa 5 toneladas. Atroxicarius eversor. O Atroxicarius era um carnívoro de porte impressionante. Sua morfologia sugere que ele guardava notáveis semelhanças com o gênero Daspletosaurus, conhecido por sua constituição mais maciça em comparação com outros tiranossaurídeos esguios, com estimativas de 10 a 11 metros de comprimento, uma altura de 3,3 metros e um peso que rondava 5 toneladas. Denazinosaurus sicarius. Avançando um pouco no tempo geológico, ou melhor, corrigindo a atribuição estratigráfica, seu material fóssil foi erroneamente atribuído ao Alamotyranus, agora pertence ao Denazinosaurus sicarius. Este nome está intrinsecamente ligado ao espécime ACM7975, que, ao contrário do que se pensava, provém da formação Kirtland um pouco mais antiga, com cerca de 10,5 a 11 metros de comprimento e uma altura de 3,5 metros e cerca de 5 toneladas. Chilantasaurus tachuicuensis. Inicialmente, quando foi descoberto, ele foi classificado dentro da família Megalosauridae. Mais tarde, com novas análises e comparações anatômicas, pesquisadores sugeriram que o Chilantasaurus poderia estar mais relacionado com os Carcharodontosaurídeos. Uma estimativa menor o põe com 10,5 metros de comprimento, 3,2 metros de altura e um peso de 4 toneladas. Mas outra estimativa indica um tamanho maior, medindo 11,44 metros de comprimento, 3,3 metros de altura e um peso de 5,13 toneladas. O PH 2028A, esse Carcharodontosaurídeo, é considerado indeterminado dentro da família Carcharodontosauridae, justamente porque não possui características suficientes ou diagnósticas que permitam uma identificação precisa a nível de espécie. Devido às semelhanças morfológicas, alguns paleontólogos o consideram comparável a Carcharodontosaurus iguidensis e até mesmo ao Acrocanthosaurus, o que indica afinidades anatômicas ou funcionais, mas não confirma uma atribuição direta a essas espécies. Esse animal possui 10,87 metros de comprimento, 3,3 metros de altura e um peso de 5,14 toneladas. Albertosaurus sarcófagos. Esse terópode foi um dos grandes tiranossaurídeos do final do Cretáceo, vivendo há cerca de 70 milhões de anos na região que hoje corresponde ao Canadá. Embora menor que seu primo famoso, o Tyrannosaurus rex, ele era extremamente ágil, com pernas mais longas e leves, adaptadas para correr atrás de presas velozes como o Hadrosaurus.
Esse predador possui de 7,5 a 9,7 metros de comprimento, 2,4 a 3,2 metros de altura e um peso de 2,5 a 5,2 toneladas. Pycnonemosaurus nevesi. O espécime tipo de Pycnonemosaurus representa um indivíduo ainda em fase de crescimento, com um grau de maturidade ontogenética indefinido, possivelmente um subadulto, alcançando cerca de 8,9 a 9,2 metros de comprimento, 2,2 a 2,5 metros de altura e um peso de 3,2 a 3,6 toneladas. Com essa revisão, Pycnonemosaurus passa a ser considerado, até o momento, o maior abelissaurídeo formalmente descrito. Como os adultos são geralmente cerca de 20% maiores que os subadultos. Provavelmente, se estivesse adulto, o espécime teria 10,3 metros de comprimento, 3 a 3,3 metros de altura no quadril e um peso de 5,2 toneladas. Megaraptor de Jiangxi, NHMG 8500. Esse gigante é voluntário para ser o maior megaraptorano. Estima-se que possa ter 13 metros de comprimento, 3,6 metros de altura e um peso de 5,2 toneladas. Tameriraptor markgraf, identificado como IPHG 1922X46, ele foi descrito após análises detalhadas de dentes, ossos do crânio e dados filogenéticos, respeitando as regras do ICZN. Essas evidências mostraram que os fósseis egípcios antes atribuídos a outro dinossauro pertenciam, na verdade, a um novo táxon. O Tameriraptor possui 10,2 a 10,6 metros de comprimento e 3,2 metros de altura no quadril e um peso de 4,7 a 5,2 toneladas. Mas uma estimativa maior o põe com 11,2 a 11,5 metros de comprimento, 3,5 metros de altura no quadril e um peso de 8 toneladas. PRC-61 é uma maxila fragmentária, mandíbula superior, de um grande terópode, possivelmente um carcharodontosaurídeo da formação São Kua, no nordeste da Tailândia. Estima-se que esse predador possui um tamanho de 10 a 11,2 metros de comprimento, 3 a 3,3 metros de altura no quadril e um peso de 4 a 5,3 toneladas. Alguns alegaram que era do mesmo gênero que Siamotyrannus, com base em sua localização e tamanho, embora isso nunca tenha sido comprovado. Dragão da Montanha de Cedro. Diversos fósseis de grandes carcharodontosaurídeos foram encontrados em Utah, na formação Cedar Mountain do início do Cretáceo, embora os fósseis tenham sido anteriormente considerados como CF. Acrocanthosaurus. O material de Utah difere muito para ser atribuído a este gênero. Esse predador possui 11,4 a 11,8 metros de comprimento, 3,2 metros de altura e um peso de 4,8 a 5,3 toneladas. Espinossauro da Rocha Branca, também conhecido como Vectispinus, a evidência mais robusta de um grande espinossaurídeo vivendo no que hoje é a Europa durante o Cretáceo Inferior. Sua descoberta amplia o alcance geográfico e temporal dos espinossaurídeos e sugere que esse grupo, famoso por membros gigantescos como o Spinosaurus, teve representantes de grande porte também fora da África e da América do Sul. Esse espinossaurídeo possui 10,7 a 11,5 metros de comprimento, 2,2 a 2,6 metros de altura e um peso de 3,2 a 5,4 toneladas. Sigilmassasaurus brevicolis, um espinossaurídeo problemático cuja classificação ainda é debatida. Ele tinha cerca de 11,7 a 12,7 metros de comprimento, 2,3 a 2,5 metros de altura e um peso de 4,7 a 5,4 toneladas. Kelmaesaurus petrólicos, esse predador é conhecido por um único exemplar, IVPPV 4022. Composto por um dentário esquerdo completo e parte da maxila, algumas de suas características são semelhantes às dos carcharodontossauros, mas também são observadas em terópodes como Megalosaurus e Torvosaurus. Uma estimativa menor o põe com 8 a 10 metros de comprimento, 2,2 a 2,8 metros de altura e um peso de 2,7 a 3,2 toneladas. Mas esse terópode pode ter sido bem maior, com 11 a 12 metros de comprimento,
3 a 3,5 metros de altura e um peso de 4,8 a 5,4 toneladas. CF. Prodeinoodon mongoliensis, por ser semelhante e pode realmente ser um outro espécime do Prodeinoodon mongoliensis, essa é a maior espécie de Prodeinoodon. Esse possui cerca de 9,5 a 11 metros de comprimento, 2,76 a 3,2 metros de altura no quadril e um peso de 2,3 a 5,5 toneladas. Megalossauros saharicus. Um terópode fragmentado, mas se nos basearmos com base no tamanho do material e em comparação com outros megalossaurídeos, estima-se que teria 11,3 metros de comprimento, 3,35 de altura e um peso de 5,5 toneladas. Megalossauros bucklandi, enquanto os espécimes menores alcançam cerca de 7,3 a 8,5 metros de comprimento, 2 a 2,4 metros de altura, apresentavam um peso de 2,2 a 2,5 toneladas. Espécimes maiores mostram esse terópode com tamanhos impressionantes, com 10,35 a 11,4 metros de comprimento, 3 a 3,2 metros de altura e um peso de 3,4 a 5,5 toneladas. Therizinosaurus cheloniformes, um maniraptorano gigante e herbívoro. Seu corpo era robusto, com longo pescoço, grande barriga e plumagem rala, adaptado para arrancar vegetação em grandes alturas. Caminhava lentamente sobre pés de 4 dedos funcionais, algo incomum entre terópodes. Seus membros anteriores eram extremamente fortes, usados principalmente para puxar plantas e possivelmente para intimidação. Therizinosaurus alcançava 9 a 9,8 metros de comprimento, 3 a 3,7 metros na altura do quadril, 5 a 6 metros na altura da cabeça e um peso de 5,6 toneladas. Paranatitan maxi, descrito como URC-R44. Esse gigante é baseado em fragmentos fósseis que incluem parte da pré-maxila direita, um dente e um fêmur. Tomando como referência o Abelisaurus, seu crânio teria alcançado cerca de 1,20 m, enquanto os dentes isolados possuem cerca de 10 centímetros, reforçam a ideia de um predador de grande porte. Estima-se que esse dinossauro teria medido entre 9,76 e 10,5 metros de comprimento, 2,4 e 2,9 metros de altura e pesado cerca de 4,5 a 5,7 toneladas. Como esse animal habitou no Brasil, ele pode ser um Pycnonemosaurus adulto, pela semelhança, e ambos viveram no mesmo país. Torvosaurus gurnei. De acordo com o material fóssil de vários espécimes desse grande terópode, indica que esse predador possui 9,2 a 11,5 metros de comprimento, 2,5 a 3,16 metros de altura e um peso de 3,5 a 5,8 toneladas. Agora estou apresentando um grande espécime de alossauro. Suas dimensões ultrapassam substancialmente as típicas de alossauros frágiles. Tampouco possa ser comparado adequadamente ao Torvosaurus. A estimativa resultante indica um animal com 9,5 a 11,5 metros de comprimento, 2,5 a 3 metros de altura e um peso de 4,5 a 6 toneladas. Oxalaia quilombensis. Esse foi um grande dinossauro terópode espinosaurídeo que viveu no Brasil durante o Cretáceo Superior. Estimativas atualizadas apontam que o Oxalaia possui 11,5 a 12 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e um peso de 5,4 a 6 toneladas. Esse é um grande carcaradontosaurídeo encontrado no Brasil. Na formação Alcântara, no Brasil, o material na imagem, sendo especulativo em cinza, foi utilizado os espécimes de Carcharodontosaurus saharicus, Acrocanthosaurus atoquensis e Tameriraptor markgraafi para chegarmos nessa conclusão, devido à sua natureza fragmentária. Esse predador possui 11,3 metros de comprimento, cerca de 3,2 a 3,3 metros de altura e um peso de 6 toneladas. Veteropristisaurus milneri. Esse foi um dos primeiros terópodes avançados e o mais antigo membro conhecido da família Carcharodontosauridae. Enquanto a maioria dos predadores do Jurássico, como Allosaurus e Torvosaurus, ainda apresentava características primitivas, o Veteropristisaurus
já exibia adaptações mais modernas, típicas dos grandes carnívoros do Cretáceo. Isso indica que ele era provavelmente mais poderoso que a maioria dos carnívoros jurássicos, contrastando com os alossaurídeos, mais leves e voltados para velocidade e ataques sangrentos. Temos 5 espécimes de Veteropristisaurus. Os menores possuem tamanhos de 6 a 8 metros de comprimento, 1,6 a 2,3 metros de altura e um peso de 820 quilos a 2 toneladas. Os espécimes maiores possuem de 9,9 a 11,5 metros de comprimento, 2,8 a 3,4 metros de altura e um peso de 3,8 a 6 toneladas. Com essa diferença significativa de tamanho, os espécimes maiores podem ser de uma espécie diferente de Veteropristisaurus. Monstrovenator abeli, descrito como CMN 50403, um possível gigante entre os abelisaurídeos. Esse espécime ainda era um jovem, estimado em 10,68 metros de comprimento, cerca de 2,3 metros de altura e um peso de 4,75 toneladas. Se estivesse adulto, ele teria 11,5 metros de comprimento, 2,5 a 3 metros de altura e um peso de 6 toneladas. Seu grande porte sugere que caçava os limitados saurópodes da paisagem árida do Marrocos cenomaniano. Contudo, isso também o colocaria em competição direta com outros predadores gigantes, como Carcharodontosaurus e Sauroniops. Torvosaurus ingens. Essa pode ser a maior espécie de Torvosaurus, mas o indivíduo é muito fragmentado. Apesar de ser fragmentado, estima-se que ele tivesse 11,7 metros de comprimento, 3,4 metros de altura e um peso de 5,53 a 6 toneladas. Epanterias amplexus. A espécie viveu na América do Norte. Epanterias provavelmente caçava presas maiores, diferentemente de várias outras espécies de terópodes do Jurássico, e era consideravelmente maior que Allosaurus e Torvosaurus. Epanterias amplexus podia medir de 9,7 a 12,2 metros de comprimento, 2,6 a 3,3 metros de altura e um peso de 4 a 6 toneladas. Suchomimus tenerensis. O holótipo da espécie trata-se de um indivíduo jovem, estimado entre 9,7 a 10,5 metros de comprimento, 2 a 2,8 metros de altura e um peso de 2,5 a 4 toneladas. Estima-se que quando estivesse adulto, teria 11,4 metros de comprimento, 3,1 de altura e 5,3 toneladas. Um espécime possivelmente maior é um par de pré-maxilas descoberto pouco antes da descoberta do holótipo. Inicialmente foi considerado um parátipo de Cristatosaurus, mas como o gênero é provavelmente sinônimo de Suchomimus, esse espécime pode medir 12 metros de comprimento, 3,3 metros de altura e um peso de 6,13 a 6,83 toneladas. Taurovenator violantei, esse é um carcharodontosaurídeo de porte muito grande. O exemplar MPCAPV 803, que pode ter medido 10,6 metros de comprimento, com 3,2 metros de altura, seu peso é estimado em 5,7 a 6,2 toneladas. Mas há uma estimativa maior para esse espécime com 11,75 metros de comprimento, 3,3 metros de altura e um peso de 7,4 toneladas. Uma observação interessante é que um espécime menor e muito fragmentado possui uma estimativa para o seu crânio de 80 centímetros, com base no crânio do Mapusaurus. Levando isso em consideração, o espécime possui 6,8 metros de comprimento, 1,96 metros de altura e um peso 1,6 toneladas. Com essa diferença de tamanho, o espécime maior de Taurovenator pode se tratar de uma espécie diferente. Por isso, alguns chamam o espécime maior de CF Taurovenator violantei. Megalosaurus ingens, um dos maiores megalosaurídeos, e pode ser o maior da família, sendo descrito como MNHUKR 6758, possui 12,6 metros de comprimento, 3,6 metros de altura e um peso de 6,4 toneladas. Megalosaurídeo de Vachis noaris, CF Streptospondylus outdoorfensis, uma pré-maxila fragmentária catalogada como B1
de um grande megalosauroide do Oxfordiano dos penhascos de Vaches-Noires na Normandia, França. Embora bastante incompleta, a pré-maxila B1 compartilha diversas semelhanças com o megalosaurídeo Torvosaurus, tanto que poderia ser outra espécie do gênero. No entanto, ela provém de rochas mais antigas e difere de Torvosaurus por apresentar 4 dentes pré-maxilares em vez de 3. No artigo foi referida como um exemplar de Streptospondylus outdorfensis, um megalosaurídeo tipicamente de porte médio. Poderia ser um espécime adulto, visto que o holótipo de Streptospondylus era um juvenil. O problema é que este gênero não preserva nenhum material mandibular. Esse animal pode ter um tamanho de 12 metros de comprimento, 3 a 3,6 metros de altura, e um peso de 4,3 a 6,4 toneladas. Titanovenator keniaensis, o gigante da formação Turkana Grits no Quênia, apelidado de Titanovenator, sempre foi cercado de mistério desde sua primeira menção em um resumo científico publicado em 2013. Na ocasião, os autores indicaram que uma série de ossos do crânio e dos membros sugeriam a existência de um abelissaurídeo de proporções extraordinárias. Vale ressaltar que o Titanovenator pode ter morrido ainda jovem, o que abre a possibilidade de que crescesse ainda mais. O gigante queniano possui 10,5 metros de comprimento, 2,6 metros de altura e pesa 4,6 toneladas. Quando o Titanovenator estivesse adulto, acredita-se que poderia ter medido 11,3 metros de comprimento, 2,8 a 3 metros de altura e um peso de 5,7 a 6,6 toneladas. A força da mordida do Titanovenator kenianensis é desconhecida, mas provavelmente era muito forte, pois acredita-se que os abelissaurídeos possuíam dentes muito fortes capazes de esmagar ossos, e o tamanho do Titanovenator kenianensis provavelmente o tornava mais forte do que o Torvosaurus gurnei e o Torvosaurus tanneri. Allosaurus anax, uma nova espécie gigante de alossauros designada a partir da quimera Saurophaganax maximus, foi provavelmente um dos maiores terópodes do Jurássico. O Allosaurus anax poderia ter atingido de 10,6 a 12,8 metros de comprimento, 2,6 a 3,6 metros de altura e um peso de 5 a 6,6 toneladas. Alguns outros espécimes gigantes de alossauros, como o Epanterias amplexus e o Alossauro monstro mexicano, também podem ser exemplos de Allosaurus anax, considerando o tamanho e a sobreposição de material que compartilha algumas sinapomorfias. Megalosaurus francês, um fêmur, também provém de um megalosaurídeo de tamanho semelhante ao B1. Os autores afirmaram que os dois pertencem a táxons diferentes, com base na ausência de características semelhantes às de Streptospondylus no espécime. No entanto, a distinção entre este táxon e Streptospondylus é passível de análise, pois baseia-se em um fêmur isolado que foi provisoriamente atribuído a Streptospondylus. Dado o tamanho considerável dos dois indivíduos e o fato de B1 não coincidir com o Streptospondylus, é provável que ambos pertençam ao mesmo táxon de Torvossauro indeterminado. Esse é estimado em 11,9 a 12,4 metros de comprimento, 3,3 a 3,6 metros de altura e um peso de 5,56 a 6,6 toneladas. Carcharodontosaurus iguidensis, inicialmente classificado como uma segunda espécie de Carcharodontosaurus, o terópode Carcharodontosaurus iguidensis foi descrito em 2007 com base em fósseis do Níger. Porém, estudos posteriores colocaram essa classificação em dúvida. Reavaliações detalhadas de todo o material, incluindo fósseis antigos, indicam que ele representa um táxon distinto, diferente do verdadeiro gênero Carcharodontosaurus. Por outro lado, Carcharodontosaurus iguidensis era menor, alcançando cerca de 10,4 a 11 metros de comprimento, 3 a 3,4 de altura e pesando 4,4 a 6,7 toneladas. Torvosaurus tanneri. Os espécimes de Torvosaurus tanneri possuem tamanhos de 9,2 a 11,5 metros de comprimento, 2,5 a 3,3 metros de altura e um peso de 3 a 5,8 toneladas. Um espécime apelidado de Edmarca rex
É o maior espécime, apesar de fragmentado, ele pode ser enorme, com 12 metros de comprimento, 3,4 metros de altura e um peso de 3 a 6,7 toneladas. Megaraptorano gigante na Bolívia. Em 2016, 2 pegadas gigantes isoladas foram descobertas na Formação El Molino, na Bolívia, cujos depósitos datam do Maastrichtiano. Elas medem 104 centímetros e 114 centímetros e compartilham a mesma morfologia. 3 dedos longos, finos e fortemente assimétricos, com o segundo metatarso sendo o mais curto. Essas pegadas possuem um megaraptorano gigante, com 12,3 metros de comprimento, 3,8 metros de altura e um peso de 7 toneladas. Barrariasaurus ingens. Esse gigante já teve muitas reconstruções. Acreditava-se que fosse um noassaurídeo gigante, de acordo com um estudo em 2025, mas isso mudou novamente. Ele é um megaraptorano gigante, de acordo com as informações mais recentes, com 12,5 metros de comprimento, 3,8 metros de altura e um peso de 7 toneladas. Ciatis micerorum. Esse foi um dos maiores predadores da América do Norte, vivendo há 98 milhões de anos e dominando o topo da cadeia alimentar antes dos tiranossauros gigantes. O espécime encontrado era um jovem, com cerca de 11,3 metros de comprimento, 3,2 metros de altura e um peso de 4,4 a 5 toneladas. Um adulto plenamente desenvolvido poderia alcançar 12 a 13 metros de comprimento, 3,4 a 3,7 metros de altura e um peso de 6 a 7 toneladas. Carcharodontossaurídeo de Kirkwood, catalogado como MBR 2352, é um espécime de um terópode não identificado encontrado na Formação Kirkwood. Logo no início do século XIX, um fragmento da coroa de um dente enorme foi descoberto na África do Sul. Esse dente era comparável em tamanho ao de um Tiranossauro Rex, ou até maior. Acontece que a largura da coroa é maior do que em muitos outros terópodes gigantes, medindo 52,8 milímetros. Em comparação, os dentes de Carcharodontossauros são menores, e os de Torvosaurus são ainda menores, assim como os dentes gigantes pertencentes ao táxon descrito como Megalosaurus ingens. Esse gigante possui 13 metros de comprimento, 3,7 de altura e um peso de 7 toneladas. Spinosaurus marocanos. Muitos paleontólogos sugerem que o Spinosaurus marocanos pode ser simplesmente um sinônimo de Sigilomassasaurus, que mais tarde foi considerado sinônimo de Spinosaurus, mas isso ainda é debatido. Estudos recentes estimam seu comprimento entre 10,6 e 13 metros, 2,7 e 3,3 metros de altura, com um peso de 3,7 a 8 toneladas, com base em fósseis fragmentários. O espécime tipo usado para descrever o Spinosaurus marocanos é o NMC 50.791. Vários outros fósseis semelhantes que podem pertencer a esta espécie também foram encontrados. Spinosaurus CFA aegyptiacus, Spinosauridae identificado e outros. Tiranotitan chubutensis. Esse gigante é o Carcharodontosaurídeo gigante mais antigo conhecido do registro geológico, juntamente com o Acrocanthosaurus. Estima-se que o holótipo possui 11 metros de comprimento, 3,4 de altura e pesava entre 6 a 7 toneladas. O espécime maior do Tiranotitan, o parátipo, possui 11,6 metros de comprimento, 3,5 metros de altura e um peso de 7,3 a 8 toneladas. Deinocheiros mirificus. Desde a descoberta enigmática dos enormes braços em 1965 até a descrição completa em 2014, quando novos espécimes quase completos revelaram sua aparência bizarra e seu modo de vida. Mostra como a reconstituição mudou a visão sobre o animal, de um monstro de braços para um ornitomimossauro gigante, alto e provavelmente onívoro, e detalha as escavações, saques, repatriações e as estimativas de tamanho dos diferentes espécimes. Enfatiza também a importância científica e paleontológica da formação Nemegt,
e as implicações ecológicas do Deinocheirus no ecossistema Cretáceo da Mongólia. O Deinocheirus tinha 11 a 12 metros de comprimento, 3 a 3,3 metros de altura e um peso de 7 a 7,4 toneladas, com as maiores estimativas de peso sendo de 8 toneladas. Acrocanthosaurus atoquensis, facilmente um dos megaterópodes mais robustos, o Acrocanthosaurus estava entre os maiores terópodes conhecidos. O maior espécime descrito como NCSM 14.345 é estimado com 11,6 metros de comprimento, com 3,6 metros de altura e um peso de 7 a 7,5 toneladas, com as maiores estimativas de peso sendo de 8,4 toneladas. Mapusaurus roseae é um gênero de dinossauro carnossaurídeo gigante da classe Carcharodontosaurídeo que viveu na Argentina durante o Cenomaniano e o Turoniano do Cretáceo Superior. É conhecido a partir de um sítio fossilífero com entre 7 e 9 espécimes. Muitos espécimes de Mapusaurus foram descobertos. Seus tamanhos variam de 10,2 a 12,3 metros de comprimento, 2,8 a 3,7 metros de altura e um peso de 5 a 7,9 toneladas. Tarbosaurus bataar, o maior espécime bem descrito, PIN 551-1, possui 11,4 metros de comprimento, 3,6 metros de altura no quadril e um peso de 6,9 toneladas. Relatos de crânios gigantes poderiam indicar indivíduos com cerca de 12 metros de comprimento, 3,5 metros de altura e um peso de 7,2 a 8 toneladas. Sauroniops pachytolus. Esse grande predador é muito controverso. Alguns acreditam que era na verdade um Carcharodontosaurus saharicus, mas ele possui características únicas que o diferenciam. Esse predador pode ter um tamanho de 11,9 a 12,5 metros de comprimento, 3,5 a 3,7 de altura e um peso de 6,8 a 8 toneladas. Essa é sua estimativa confiável, semelhante ao Carcharodontosaurus saharicus. Mas outra estimativa baseada no Acrocanthosaurus o põe com 13,7 metros de comprimento, 5 metros de altura no quadril e um peso de 12,2 toneladas, mas como ele é muito fragmentado, a estimativa menor é mais segura. Um Carcharodontosaurídeo gigante encontrado no Quenquém, descrito como OPH 2323, é um fêmur esquerdo parcial de proporções impressionantes. Trata-se do maior fêmur de terópode já registrado na África, com a circunferência da diáfise ultrapassando 54 centímetros. Esse fragmento pertence a um Carcharodontosaurídeo com 12,3 a 12,7 metros de comprimento, 3,6 a 3,8 metros de altura e um peso de 8,2 a 9,4 toneladas. Giganotosaurus caroline. O espécime holótipo foi descoberto na Formação Candeleros, na Patagônia, em 1993 e está quase 70% completo. O holótipo é um indivíduo maduro que possui 12,3 a 12,5 metros de comprimento, 3,6 metros de altura no quadril e um peso de 7,8 a 8,6 toneladas. Novas informações mostram que o espécime fragmentado pelo pedaço de maxila possui tamanho semelhante ao holótipo, podendo ser um pouco mais longo e mais esbelto que o holótipo, mas a possibilidade de ter espécimes maiores que o holótipo é muito grande, pois a maioria dos indivíduos de uma espécie são médios. Tudo indica que há espécimes maiores a serem descobertos. Carcharodontosaurus saharicus. Esse é considerado um dos maiores terópodes já identificados. Seu crânio era de grandes proporções, com cerca de 1,6 metros de comprimento, com uma estrutura relativamente leve e apresentava uma forma triangular na parte frontal. As mandíbulas continham dentes recurvados, serrilhados e extremamente cortantes, semelhantes aos do tubarão branco do gênero Carcharodon. Carcharodontosaurus saharicus agora é estimado com 12 a 12,7 metros de comprimento, 3,5 a 4 metros de altura no quadril e peso de 7,4 a 8,9 toneladas,
o seu tamanho foi reduzido após a separação de Tameriraptor. MCF-PV-PH 418, o Megaraptorano colossal. Alguns o chamam de Trataienia rosalesi, mas a comparação entre Trataienia rosalesi, MUC-PV 1162, e o enorme espécime MCF-PV-PH 418 indica que é muito provável que pertençam a espécies diferentes. Não existe qualquer sobreposição anatômica entre os fósseis, o que impede uma identificação segura. Além disso, a diferença de tamanho é gigantesca. Enquanto Trataienia media de 7,3 a 9 metros de comprimento, 2 a 2,6 metros de altura e cerca de 900 quilos a 2,9 toneladas, as estimativas para MCF-PV-PH 418 apontam para 13,9 metros de comprimento, 4,2 de altura e um peso de 8,9 toneladas. Um salto que não pode ser explicado apenas por crescimento. O holótipo de Trataienia já representa um indivíduo próximo da maturidade, tornando improvável que atingisse proporções tão colossais. Mas existe uma estimativa menor para esse espécime gigante, onde ele tem um tamanho de 9 a 10 metros de comprimento, 2,8 a 3 metros de altura e um peso de 5 toneladas. Tyrannosaurus macraensis, com um dentário proporcionalmente mais longo e uma mandíbula inferior mais rasa do que a do T-Rex, vemos que ele possui diferenças notáveis. A mandíbula mais rasa do Tyrannosaurus macraensis sugere que ele pode ter tido uma força de mordida comparativamente menos poderosa do que a de seu sucessor, o T-Rex, conhecido por esmagar ossos. O holótipo do Tyrannosaurus macraensis possui 12 a 12,5 metros de comprimento, 3,6 a 3,8 metros de altura e um peso de 8 a 9 toneladas. Meraxes gigas. O Meraxes possui membros anteriores reduzidos, um exemplo de evolução convergente que ocorreu independentemente em 4 linhagens diferentes, na família Carcharodontosauridae, Abelisauridae, Tyrannosauridae e Alvarezsauridae. Esse grande carcaradontosaurídeo é composto por 2 espécimes. Vamos começar com o espécime menor. O holótipo tem 10,6 metros de comprimento, 3,2 metros de altura no quadril e um peso de 6,2 toneladas. O segundo espécime é 15% maior. Esse possui 12,3 metros de comprimento, 3,7 metros de altura e um peso de 8,6 a 9,4 toneladas. Spinosaurus aegyptiacus. Ainda hoje, o Spinosaurus é um dos dinossauros mais controversos e discutidos da paleontologia moderna. E cada nova descoberta muda um pouco da história que acreditamos conhecer. O Spinosaurus foi um dos maiores predadores que já caminharam pela Terra. E é na água que está o maior debate sobre o Spinosaurus. Durante anos, acreditou-se que ele fosse um dinossauro semiaquático, apoiado por fósseis que mostram uma cauda em forma de leque e ossos densos, semelhantes aos de animais mergulhadores. Porém, outras pesquisas defendem que ele era principalmente terrestre, comparável a grandes aves pernaltas e que suas características corporais tornariam difícil nadar como um crocodilo ou permanecer submerso por muito tempo. Os espécimes adultos conhecidos nos dão tamanhos de 14,6 a 15 metros de comprimento, 2,6 a 3,4 metros de altura e um peso de 7,5 a 9,4 toneladas. Zooxanthyrannus magnus. O Zooxanthyrannus é um dos maiores Tyrannosaurideus, o maior espécime, baseado em uma grande vértebra, teria 12,2 metros de comprimento, 3,8 metros de altura no quadril e um peso de 9 a 9,5 toneladas. Outros espécimes menores variam de 8 a 11,2 metros de comprimento, 2,3 a 3,11 metros de altura e pesam 3 a 7,4 toneladas. Essa mudança de tamanho para esse predador, com base no novo material fóssil, nos mostra o quanto novas descobertas podem mudar nossa visão a respeito de algum animal. Por isso, o Zooxanthyrannus está concorrendo ao posto de segundo maior tiranosaurídeo. Xanthunthyrannus, ANTH
MH1099. Esse é um tiranossauro gigante descoberto na Rússia. Seu material é extremamente fragmentado. Não existe um esqueleto completo ou mesmo parcialmente articulado. Tudo o que temos até agora são restos isolados, o que limita muito qualquer conclusão definitiva sobre tamanho ou identidade da espécie. Um dos espécimes atribuídos ao tiranossauro russo pode ser um juvenil, por ter um tamanho compatível com o Nanotyrannos, com 6,3 metros de comprimento, 2 metros de altura e 1.300 quilos. Os espécimes adultos são estimados com 10 a 12,2 metros de comprimento, 3 a 3,7 metros de altura e pesando cerca de 5 a 10 toneladas. E outros materiais fragmentados podem ter pertencido a espécimes ainda maiores, com 13 metros de comprimento, 4 metros de altura e um peso de 11 toneladas. Apesar das estimativas serem grandes, esse é um animal fragmentado, então o seu tamanho pode mudar. Monstro de Campi ou terópode de Campi é um grande predador baseado em um dente e um fêmur parcial. Se de fato for um fêmur de terópode, especula-se que seja um parente gigante do Yanchuanosaurus, que já era, em média, maior que o Allosaurus posterior. O tamanho gigante basicamente deriva da ampliação do Yanchuanosaurus, o que sugeriria um animal que rivalizava em tamanho com o T-Rex. Esse animal é estimado com 11 a 15 metros de comprimento, 3,2 a 3,72 metros de altura e um peso de 6 a 11 toneladas. Laeviathanus imperator, também chamado de monstro de marfim. Esse animal é muito fragmentado e não sabemos o que ele é. Existem 2 vértebras de espécimes diferentes. Para vocês terem ideia, o espécime maior pode ter em peso de 10,7 a 11,2 toneladas. Esses dois juntos nos indicam tamanhos para a espécie de 12,2 a 14,6 metros de comprimento, 3,5 a 4 metros de altura e um peso de 6,2 a 11,2 toneladas. Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus é um dos terópodes mais bem representados. Ele viveu em toda a região que hoje corresponde ao oeste da América do Norte, no que era então um continente insular conhecido como Laramídia. O Tyrannosaurus tinha uma distribuição geográfica muito mais ampla do que outros tiranosaurídeos. Espécimes maiores possuem 12 a 13 metros de comprimento, 3,3 a 4 metros de altura e pesos de 11,3 a 12,5 toneladas. Alguns estudos especulativos sugerem que T-Rex poderia chegar a 15 metros de comprimento, 5 metros de altura e 15 a 18 toneladas, o que o tornaria o mais pesado terópode terrestre conhecido. Ao percorrer essa colossal galeria de predadores extintos, uma coisa fica evidente: os megaterópodas eram verdadeiros titãs. De formas diferentes, em continentes distantes e épocas diversas, cada um deles escreveu seu próprio capítulo na história profunda da vida na Terra. Alguns, como o Tyrannosaurus rex, impressionam pela força bruta e fama imortal. Outros, como o gigantesco Spinosaurus aegyptiacus, revelam o quão pouco ainda compreendemos sobre o alcance real desses predadores. Muitos desses fósseis estão incompletos, meras pistas, dentes, fêmures ou vértebras, que alimentam nossos debates, teorias e imaginação. Mas justamente isso é o que torna a paleontologia fascinante. É uma ciência feita de enigmas, reinterpretações e a eterna jornada de tentar reconstruir gigantes a partir de sombras. E agora eu quero saber, qual deles você acredita que foi o mais impressionante? Foi um clássico, como o T-Rex? Um enigma emergente, como o Meraxes? Ou algum gigante quase desconhecido? Deixe seu comentário com sua opinião e diga: qual desses megaterópodas merece o trono como o maior predador terrestre da história? Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações pelo mundo esquecido dos dinossauros. Porque quando falamos de criaturas extintas, a história nunca termina. Ela só volta, ainda mais feroz.